Senhor presidente, boa noite, nobres vereadores, público que nos acompanha em casa. Senhor presidente, fiz uma indicação referente à ponte que interliga a rua Felipe Schmidt com a Ponta Fina Sul. Foi executada uma obra nas cabeceiras, algumas situações. Foi-se desligada as luzes de iluminação e há 15 dias não ligaram novamente, mesmo terminando o serviço. Então faço essa indicação solicitando a religação da iluminação da ponte, que é muito importante. Estive esse final de semana andando pelo interior, visitando. Sei que a chuva atrapalha, que a chuva incomoda as estradas, mas lá na subida das 8 casas foi notório de que o problema foi que o intendente abriu as curvas para passar o caminhão de lenha, que acredito que seja do seu próprio terreno à venda, e não colocou o material sob essa situação. Ficou apenas a terra solta e por isso ocasionou a lama, o atoleiro e eu, por exemplo, não consegui subir. Então faço essa indicação para que ele coloque o material correto e que repare essa situação. A terceira indicação eu já fiz anteriormente nesta casa, mas até hoje não tive resultado, foi que as ruas transversais que ligam a nossa da frente com a de trás, por exemplo, como a do Banco do Brasil, que a gente adote a mão inglesa. O porquê isso? Hoje, quando você vai entrar na rua, você precisa passar o carro que está saindo e entrar pela direita. Na mão inglesa, você possibilita que os veículos entrem pela esquerda. Ou seja, você entra pela esquerda e o outro que vem em sentido contrário sai pela direita. Assim, o seu veículo não precisa passar na frente do outro. Você entra por aqui, ou seja, se você for daqui à igreja, você entra encostado ao Banco do Brasil e o veículo que sai encostado pela casa do Marcos Gandhi. Assim facilita mais o trânsito. Isso acontece em Tijucas, por exemplo, em algumas situações. Fiz essa indicação e espero que seja atendido desta situação. Na semana passada, na outra, eu já falei sobre aqueles projetos que tiram recursos de um lado e colocam para outro. Nós aprovamos 2 destinados a pavimentações. E por que eu disse aquilo? É óbvio que é necessário, onde você não utiliza o recurso, passar para outra secretaria. Mas qual as ações que o Executivo faz perante a nossa economia? Por que não pegar os 81 mil reais da Secretaria de Esportes e promover a economia municipal, um apoio, fomentar a indústria, o comércio e o setor de serviços de turismo? Crie um programa onde você dá incentivo, faça a economia girar. Não apenas pense em pavimentações. Estas são as minhas colocações. Talvez naquele momento não fui muito claro, mas por quê? Você retira daqui, mas e o emprego? E a renda? Você precisa pensar isso. Estamos vivendo uma pandemia. Ninguém esperava por esse momento. Então nós precisamos fomentar a economia. E por isso que eu digo, retire o dinheiro então do esporte que você não vai utilizar, mas injete na economia, faça um programa, incentive e fomente essa situação. Esse final de semana também já vim discutindo isso nas outras sessões, sobre a identificação do nosso interior. Eu estava descendo no sábado, próximo às 6 horas da tarde, e me chamou a atenção um veículo que estava subindo, sentido Aguti, já estava próximo à entrada do Reginaldo, e me pediu para parar, solicitando onde ficava Brusque. Ele identificou que saiu do Pitanga, e de vez pegar a direita para baixo, pegou a esquerda para cima, porque não temos placas. E isso corresponde com aqueles também 50 mil reais tirados da Secretaria de Turismo para pavimentação, que seriam para sinalizações turísticas. Então, por isso a gente fez a indicação e por isso a gente cobra tanto. Aqui é um exemplo. E é necessário que a gente identifique essas comunidades. Porque, por exemplo, se eu não estivesse descendo, esse senhor iria até o Aguti pedir informação no bar, no mercado, para que daí ele fizesse todo o caminho de volta. Por isso que a gente sinaliza. E tanto é porque o nosso interior dá para Botuverá, dá para Leoberto Leal, mas para Brusque ele teria que retornar ao centro. Recebi a confirmação do deputado Gerry, de que ele também, como eu havia encaminhado o ofício ao DEINFRA e a ele também fortaleceu a indicação ao secretário de Infraestrutura para a limpeza das calhas e das árvores secas do Clareíba e do Indaiá,
onde nós temos as nossas SCs, e ele também entregou em mãos ao comandante-geral da PM, o Dionei Tonetti, aquele ofício que nós, vereadores, assinamos em conjunto, sob indicação da vereadora Cristina, para a gente solicitar uma melhor ação da polícia, em câmeras, na comunidade de Claraíba, no distrito. Senhor Coiato, foi um prazer tê-lo, senhor, aqui por 3 anos e meio. Infelizmente, acredito que o senhor não retornará, porque sabemos da sua competência, mas agradeço o período que aqui esteve e desejo sucesso na sua nova empreitada. Como eu nunca me escondo das minhas posições, e vereadora Taíra, eu fui o único contrário ao projeto de empréstimos, mas eu tomei aquela decisão baseado em números, na minha opinião. Como eu respeito a opinião de cada vereador, a vereadora Cristina também foi então. Como eu respeito a opinião de cada vereador, eu gostaria que respeitasse a minha também. Porque eu fiz a seguinte conta naquela situação. Nós estávamos falando de 6,5 milhões de reais. Com 2 anos de carência. Isso corre juro enquanto isso. Se nós pegarmos os 6,5 milhões de reais e dividirmos por 10 anos, que é o que nós vamos levar para pagar, nós estamos falando de um valor, sem contar os juros, de 55 mil reais mensais. Vezes 12, que são os meses, 660 mil reais por ano. Em 4 anos, 2.640.000 reais. Se o prefeito Jean tivesse, desde o início do seu mandato, nesses 4 anos só que eu estou como vereador, feito as economias de 55 mil reais mês, ele teria feito a grande parte de pavimentações sem pegar o empréstimo. Se nós falarmos em 8 anos, que ele é prefeito, ele teria feito praticamente 100% das pavimentações que o empréstimo está financiando. É isso. Nós precisamos de gestão. Nós poderíamos ter feito todas essas pavimentações sem o empréstimo. E foi isso que eu defendi naquela situação e naquele momento. E defendo até hoje. Não tenho medo de assumir a minha posição. E pode citar que foi o vereador Tiago. E essa questão de oposição mesquinha jamais aconteceu durante esses 4 anos. Provas são projetos que nós votamos junto. Quantos projetos o Executivo mandou e teve aprovação unânime dessa casa? Quantos projetos? Nós não estamos aqui sendo situação ou oposição. Pelo menos eu, vereador Eda, a vereadora Cristina. Pode pegar os inúmeros projetos que nós votamos a favor que o Executivo mandou. Eu não sou a favor a dar cartas brancas. Foi dado carta branca quando ele sentou aqui nessa mesa e prometeu mandar a tabela dos professores. Isso foi em dezembro de 2018. Até hoje não chegou. Como ele também prometeu em abril de 2019 estar enviando a esta casa a reforma administrativa. Até hoje não chegou. Então, por que eu vou dar carta branca ao prefeito, se ele não se mostra digno a receber a carta branca? E a conta do empréstimo está aqui, sem juros. Naquele momento nós questionamos qual a taxa de juro que seria aplicada. Não nos foi dita. Foi questionado qual o montante final a ser pago depois dos 10 anos. Ou seja, depois dos 12 anos, se você contar os 2 anos de carência. Não nos foi dito. Então, como é que eu vou votar um projeto quando me escondem informações sobre ele? Foi por isso que eu fui contrário. E defendo a minha posição até hoje. Tenho a minha consciência tranquila e tenho a certeza de que quem acompanhou esta casa nos últimos 3 anos e meio sabe que jamais houve uma oposição mesquinha. Nós trouxemos recursos para o município e votamos projetos importantes para o município. E defendendo a minha opinião, a minha posição, e jamais desrespeitando a opinião de cada vereador. Foi esse trabalho construído esses 3 anos e meio, e foi isso que o vereador Coiato se referiu. Que nós sempre respeitamos a opinião de cada um e as suas posições. Embora discutíssemos e tivéssemos ideias diferentes, mas o respeito sempre prevaleceu. Então eu respeito a minha oposição como eu respeito a de vocês. Por isso eu defendo e mostro os números, não falo apenas por falar.
Senhor presidente, muito obrigado. Desejo a todos uma boa semana. Obrigado, vereador. Vereadora Cristina, por 10 minutos.